Tem também nesses documentos um motorista de uma limusine que estava junto com o Trump ali, que ouviu o Trump no telefone. Nos e-mails, nesses novos que apareceram, tem e-mails picantes ali do equipe do Bill Clinton com a Ghislaine Maxwell, que é essa ex-namorada, né? E muita coisa estranha, porque eles têm muitos e-mails falando sobre pizza. E dizem que pizza é um código para... Aqui que entra a parte mais estranha, que eu vou tentar falar assim com cuidado. Mais de 3 milhões de páginas, 2.000 vídeos, 180 mil imagens. Os arquivos de Jeffrey Epstein finalmente vieram a público, e o nome de Donald Trump aparece mais de 1000 vezes nesses documentos. A pergunta que todo mundo quer saber é: o que de fato está comprovado e o que é apenas alegação? O Daniel Lopes separou os pontos mais polêmicos desse dossiê, e eu vou te mostrar o que a grande mídia não está te contando. They're not telling you everything. Os documentos liberados pelo Departamento de Justiça em janeiro de 2026 incluem mais de 3 milhões e meio de páginas. O que já saiu é enorme, mas congressistas afirmam que mais da metade dos arquivos ainda não veio a público. Estão dizendo que uma menina de 13 anos, nesses documentos, processou o Trump em 2016, dizendo que o Trump teria feito umas maldades com ela, entendeu? Um ponto importante aqui: esse processo da Jane Doe foi aberto e retirado 2 vezes. A última, poucos dias antes da eleição de 2016. O FBI registrou a denúncia, mas nunca houve indiciamento. Isso é um processo de 2016, alegando que o evento teria acontecido em 1994 na casa do Epstein. Tá? Então, o caso ele acabou sendo arquivado, porque, segundo a justiça, não havia provas, né? Então, assim, quando esse documento saiu agora, dia 30, a galera anti-Trump já botou impeachment, né, e tal, absurdo. Mas a justiça decidiu abandonar o caso, né, arquivar o caso. E também falaram de uma ex-namorada do presidente Donald, que também teria sido ali uma menina que o Trump ele fez maldade com ela, né? E nesse caso, na presença do Elon Musk, dos filhos do Trump, os mais velhos, né? Que é o Eric Trump e o Donald Trump Jr., e do Alan Dershowitz. Alan Dershowitz era se eu não estou enganado, é um professor de direito de Harvard, um coroa já, que era advogado do Epstein. E ele sempre dá entrevista, né? E ele tá nesse documento todo também. Os caras, mas tu tá nos documentos? E não, mas não tem nada demais ali e tal. Aí existe até uma tese de que o Alan Dershowitz, que é esse advogado, ele era o cara que fazia a ponte entre o Jeffrey Epstein e os serviços de inteligência. Era esse cara que fazia que fazia essa ponte. Tem também nesses documentos um motorista de uma limusine que estava junto com o Trump ali, que ouviu o Trump no telefone falando com o Jeffrey Epstein coisas assim meio estranhas, né? Meio pesadas nesse sentido, né? E também alegações de que a Ghislaine Maxwell, que era aquela namorada do Jeffrey Epstein, teria apresentado algumas meninas, nesse caso vítimas, para o presidente Donald ali. Né? Então, são esses conteúdos que estão ali, né? Fala muito sobre festas estranhas ali, o Alan Dershowitz. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a se entender o que está por trás das manchetes, então se inscreve no canal. A gente traz aqui o que poucos têm coragem de mostrar. Festas estranhas no clube Mar-a-Lago, né? Voos lá no Lolita Express e tal. Eles estão dizendo que Trump voou algumas vezes na aeronave do Jeffrey Epstein, mas segundo ele, nunca presenciou nenhum crime e nunca visitou a ilha. Ele andou no avião, mas não foi até a ilha. Mas é uma quantidade de coisas assim comprometedoras, né? Fumou, mas não tragou. Exato. Então, claro que o presidente Donald Trump vai falar, não tem prova, isso é um absurdo. Agora, dá pra você perceber que tem coisa que o Jeffrey Epstein coloca ali nos seus próprios e-mails
de propósito pra queimar alguém. Você vê isso. Ah, é? Por quê? Sabe por quê? Ele mandava e-mail pra ele mesmo. Falando assim, Bill Clinton saiu com umas meninas menores de idade russas, acabou pegando uma doença venérea e teve que pedir o assessor, comprar antibiótico pra ele. Esse hábito do Epstein de se auto-enviar e-mails com informações comprometedoras é uma tática clássica de quem opera com chantagem. E os documentos do FBI confirmam que ele mantinha esse tipo de registro como apólice de seguro contra figuras poderosas. Pô, Só que aí o Jeffrey Epstein manda isso, ele pra ele mesmo. pra ele ter essa prova algum dia, talvez. Opa. Tem uma foto Porra. que tá circulando aí do Tá Bill de Clinton brincadeira, né? e do... Eu mandei pra vocês aí, é o Bill Clinton com umas garotas. Tem já numa- viu? E o cara, e o Bill Gates. Não, esse é esse daí. Olha essa foto. É o Bill Gates, né? Bill Gates, o Bill Clinton e duas São garotas. 2 Bill, né? É. E esse, cara, olha que bizarro isso do Epstein supostamente correndo atrás de umas garotas. As criancinhas umas na crianças. cozinha, né? É estranho aquilo. Muito estranho, cara. Estranho. Bizarro, velho. Então, assim, o cara que foi mais queimado ali nisso tudo é o Bill Clinton. O Bill Clinton tá... citações, Ah, tem muita coisa aí. Bill Aí, ó. Clinton é bravo. Esse é ele correndo atrás das crianças, né? São 2 crianças. Né? É. Cara, que Sei nojeira, porque né, os velho? caras andam com um monte de criança que não é sobrinha, não é parente, É. não é filho, não E é os primo. pais também, como que deixa? É. né? Estranho, né? E os caras filmam as coisas, né? Pois é. Parece que... Acho que não ele tem tá- medo, Ele né? acha que ele tá acima da lei, né? É. Tanto que nas primeiras vezes ele foi enquadrado e o cara liberou, porque falou que, me ligaram aqui e falaram que ele tá acima do meu nível, né? Nos e-mails, nesses novos que apareceram, tem e-mails picantes ali da equipe do Bill Clinton com a Ghislaine Maxwell, que é essa ex-namorada, né? Tem essas fotos ali essa que a gente mostrou, né? O Clinton ali sem camisa numa hot tub ali, né? É. E muita coisa estranha, porque eles têm muitos e-mails falando sobre pizza. E dizem que pizza é um código para menores de idade. Traz uma pizza, vai ter pizza hoje. Porque os caras devem ter altos códigos pra não ficar dando na lógico. telha, né? Então aí surgiu aquela história de Pizzagate, né? Que teria... É porque haveria uma pizzaria que seria um hub dessas coisas. Vou te falar uma coisa, hein? Vale lembrar que o chamado Pizzagate surgiu em 2016 a partir de e-mails vazados pelo Wikileaks. Embora nunca tenha sido comprovado como rede organizada, os novos documentos do FBI mostram que o uso de linguagem codificada nos círculos de Epstein era sim uma prática real e documentada. Talvez eu tenha frequentado uma pizzaria há um tempo atrás. Que tinha umas paradas estranhas? Lá na Pompeia, que eu morava lá perto. Fui numa pizzaria e tinha muitos jogadores de Palmeiras, São Paulo. ali pertinho. Uma pizzaria super discreta, pequena. Familiar. E tipo, muito jogador de futebol e muita mulher bonita. Sei. Tinha Eu algo comecei errado, né? com meus amigos falando, cara, essa pizzaria é bem frequentada. Tem algo Depois aí. que eu me liguei, O quê? chamava Pizza Puta. O apelido do negócio era Pizza Puta, que era um ponto de encontro. Era só fachada, a pizza era horrível. Puxa E era só um vida, ponto de entendi. encontro. Quem sabe, quem morou naquela região sabe o que eu tô falando lá. É na Caramba. Pompeia, se eu não me engano. Pizza Puta. É das Você vê. antigas essa. Vou ali, Nunca vou, consumi, tá? vou ali comprar uma Quer pizza. dizer, pizza sim. Será? E era ruim. não tinha esse cascalho, não tinha. Tá com essa moral toda, não. Não. Só pra galera que tá preocupada, esse amigo, Os caras vão cuidar dele, ela vai sumir. esse amigo nosso, o Zigoto, tá? Os caras não fizeram nada com ele, não, tá? Era só uma pegadinha. Não é bom você É falar, bom. porque senão fica essa história sem final, Aí eles né? falaram, não, cara, é brincadeira, pô, vai lá e tal. O Zigoto era nosso mascote, pô, era nosso Pois amigo, pô, ninguém ia Pois fazer isso, tá? Então, aqui que entra a parte mais estranha, né? Que eu vou tentar falar assim com cuidado. No ano 2000, nesses documentos aparece uma informação de que Bill Clinton, junto com Epstein, estavam num iate, e nesse iate tinha um menino, e eles teriam feito maldade com esse menino, e ainda feito, junto com isso, rituais satânicos. Cara. Importante, essas alegações sobre o iate vieram de denúncias anônimas ao FBI.
e os próprios documentos ressaltam que muitas delas nunca foram verificadas. O Departamento de Justiça alertou que parte do material inclui afirmações falsas e sensacionalistas. E nesse vídeo também... O problema é que rituais satânicos envolvem sacrifícios, né? Então, eles teriam arrancado o pé do garoto. Putz. Com uma máquina que não deixaria marcas. Cauteriza. Uma máquina diferente. Então, assim, eu tento acreditar que é lenda isso, que é mentira, né? Porque se é for verdade, tão bizarro, é totalmente grotesco, né? E, na verdade, a situação aqui desse garotinho aí no iate teria sido Bill Clinton junto com o George Bush. E eles acham que é o George Bush o antigão. O pai? O pai, o coroa, né? A galera acha que é o George Herbert Walker Bush, né? E isso é um relatório da polícia de Nova York junto com o FBI, né? E teria sido uma denúncia anônima. Então a gente pode ser tudo lorota, né? A gente não sabe exatamente, né? Então, nesse iate eles falaram também sobre bebês e os caras entregando os bebês lá pro demo. Eliminaram os bebês, né? Sim, coisas grotescas, né? Agora, nessas informações, né, que eu espero que sejam apenas denúncias falsas e calúnias, em algumas dessas viagens nesse iate, o Trump e a Melania Trump estariam juntos também e teriam tido conhecimento disso, né? Segundo essas informações, numa época que eles não eram casados ainda. Ah, é? No ano 2000 eles não eram casados ainda. Tem essa ainda. Então é claro que a galera o Trump vai dizer, me mostra uma prova disso. É tudo verbal, alegações e tal. Então realmente, né, fica difícil da gente bater o martelo. Aí entra o Jay-Z. Jay-Z a gente sabe que tinha um vínculo muito forte com o cara dos vários nomes, né, que é o P. Diddy, Puff Daddy e o Sean Carter, que era o nome oficial. Sean Carter é o Jay-Z. É o Sean Combs, né, que é o P. Diddy. Então o Jay-Z era meio que parceiro do P. Diddy e também controlava alguns, segundo as alegações, né? Não foram comprovados, senão o Jay-Z estaria preso também, igual o P. Diddy. Jay-Z também ajudava a controlar alguns círculos de grupos que faziam essas maldades com mulheres e com pessoas menores, né? E aí, nessa história, tem denúncias anônimas. Denúncia anônima é fogo também, né? É complicado. Mas denúncias anônimas ali num número do FBI, que o cara faz denúncia pro FBI no númerozinho de denúncia anônima, de que essa pessoa que estava denunciando, falando que deram os entorpecentes para ela, aí ela ficou, né, alterada, e ela acordou numa dessas festas, né, tava na festa, deram os entorpecentes, ela acordou num quarto com o Jay-Z e com aquele Harvey Weinstein, lembra? Claro. Que fazia os filmes todos lá de Hollywood, né? Da Miramax. As conexões entre os mundos do entretenimento e de Epstein são cada vez mais evidentes nos documentos. Harvey Weinstein já foi condenado. P. Diddy está preso aguardando julgamento. Jay-Z enfrenta um processo civil. São círculos que se cruzam e os arquivos estão mostrando exatamente como. Então, essa menina falou isso, né? E isso teria acontecido numa mansão do Epstein na Flórida, em 2007. E as histórias vão se encontrando. Então. Vão se encontrando, né? E tem uma figura aí que é Pusha T, né? Pusha T, que é uma dessas figuras que andava com eles. E os documentos dizem que essa figura que também ajudava a encontrar as meninas e as crianças lá, né? Bom, vamos ao que interessa. O que o Daniel Lopes trouxe nesse vídeo é uma leitura honesta dos documentos de Epstein. E eu digo honesta porque ele faz questão de separar o que é alegação do que é fato comprovado. E isso é raro hoje em dia. Agora vamos aos fatos que a gente pode confirmar com base nos documentos oficiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Primeiro, Trump, de fato, aparece nos documentos. Mais de 1000 menções. Mas aparecer nos documentos não significa ser culpado. Muitas dessas menções são contextuais. Fotos em eventos, registros de voos e referências feitas por terceiros. Há sim alegações graves, como a da Jane Doe, que alegou abuso quando tinha 13 anos. Mas esse processo foi arquivado por falta de provas.
e o próprio FBI nunca formalizou a acusação. Segundo, o papel de Alan Dershowitz. O Daniel tocou num ponto que poucos comentaristas abordam. Documentos do FBI contêm relatos de um informante confidencial que afirmou que Dershowitz teria dito ao então procurador Alex Acosta que Epstein pertencia a serviços de inteligência americanos e aliados. Dershowitz nega categoricamente. Terceiro, e talvez o mais perturbador, a dinâmica de chantagem. Os e-mails que Epstein mandava para si mesmo, documentando situações comprometedoras de figuras poderosas, mostram um sistema planejado de controle. Isso não é teoria da conspiração, está nos arquivos. O Epstein Files Transparency Act foi aprovado em novembro de 2025 e assinado pelo próprio Trump, depois de meses tentando barrar a liberação. Até janeiro de 2026, foram liberadas 3,5 milhões de páginas. Mas congressistas como Ro Khanna dizem que existem mais de 6 milhões de páginas no total e que entrevistas cruciais do FBI com sobreviventes ainda não vieram a público.